Olá, boa tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12h13 agora. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos simultaneamente transmitindo nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora. Temos o número do WhatsApp, é o 973350038. Mais uma vez, 973350038. E não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala ao longo das suas interações nas redes sociais. Hoje é quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Eu, a partir de agora, apresento aqui os nossos convidados para a formação da nossa bancada de hoje, inicialmente com o doutor Arual Martins, procurador de Justiça, doutor Arual, que é conselheiro do Conselho Superior do Ministério Público e associado ao movimento do Ministério Público Democrático. Seja bem-vindo, procurador Arual Martins, tudo bem? Tudo bem, Mauro, boa tarde aos companheiros na mesa de hoje, é um prazer enorme estar aqui de volta no Gente que Fala, e sinceramente hoje era um dia que eu não gostaria de estar aqui, não gostaria porque nós temos uma pauta muito pesada com assuntos que vão nos deixar de cabelo em pé. Boa tarde a todos. E é justamente esse é o nosso desafio, a nossa missão, estar nos lugares justamente para enfrentar essas dificuldades. Vamos lá, né? Eu quero pedir desculpas aqui inicialmente à nossa audiência, para você que nos acompanha pela Rádio Trianon aqui em São Paulo, pela Rádio Universal em Santos e também nas redes sociais. Pequeno problema técnico aqui na abertura, a questão do áudio, certamente tudo isso relacionado às questões da internet, mas tudo retomado, tudo bem resolvido aqui, vamos em frente. Eu apresento agora o professor Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, criador da Anvisa, colunista do Estadão. Professor Gonzalo, seja bem-vindo mais uma vez aqui para a nossa conversa no Gente que Fala. Prazer é meu estar aqui com vocês e com tão ilustre bancada, e um abraço aí a todos os nossos ouvintes e espectadores. Seguindo com a apresentação, Ana Paula Cristina Freitas, doutora Ana Paula Cristina Freitas, advogada, pesquisadora, coordenadora adjunta dos departamentos de Infância e de Ações Antidiscriminatórias do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Doutora Ana Paula, seja bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada e bom dia, boa tarde a todos. Já boa tarde. E também conosco o doutor Youssef Busta, advogado, especialista em contencioso civil, estratégico e arbitragem. Ele é pós-graduando em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Seja bem-vindo, doutor Youssef. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Obrigado, Mauro. Boa tarde a todos. Muito honrado aí pelo convite de compartilhar ideias aí com grandes pensadores, operadores do direito. Mas vamos lá. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem e a conversa aí seja muito interessante. Sim, será tudo muito proveitoso. Muito obrigado pela presença de todos. Eu quero lembrar a nossa audiência, tanto o público que nos acompanha pelas emissoras, quanto quem está com a gente nas redes sociais, quem está com a gente na internet. Hoje foi o último dia do horário eleitoral gratuito, tanto no rádio, está sendo também na televisão. A partir de amanhã não haverá mais horário eleitoral gratuito. Portanto, sexta-feira, a partir de amanhã, voltaremos ao nosso horário habitual de início do programa Gente que Fala, a partir do meio-dia. E aí, no segundo turno, a gente volta a se falar aqui, vamos ver quando tudo recomeça e a gente vai orientando aqui a nossa audiência. Pessoal, foi liberada e publicada ontem, após as 11 horas da noite, a última pesquisa Datafolha sobre a eleição para a Prefeitura de São Paulo, que acontece domingo agora. Mas antes disso, o Instituto precisou enfrentar uma batalha judicial, já que um dos candidatos obteve uma liminar para censurar sua divulgação, sob a alegação de que a pesquisa deveria trazer separadamente todos os extratos de instrução do universo a ser entrevistado. A pesquisa, no entanto, foi baseada em métodos sempre utilizados e já consagrados, e após 2 dias acabou sendo liberada pela Justiça. Vou destacar aqui que esse levantamento foi feito pela TV Globo, com a Folha de São Paulo, e como eu destaquei aqui na nota, após o mandado de segurança do Datafolha, foi impetrado lá no TRE de São Paulo,
a publicação foi autorizada. Procurador Arual, o senhor gosta de pesquisa eleitoral? É importante para o público, o eleitor, se orientar, saber do que está acontecendo? Seu microfone fechado. Mauro, é o seguinte, como nós conversávamos aqui em off, um pouquinho antes, enquanto o horário terminava, você nos trouxe um dado aí um tanto quanto assustador. Você nos dizia aí que quase 1/3 do eleitorado ainda está indeciso. Então, aí entra bastante a questão da pesquisa eleitoral, até para tentarmos balizar esse eleitorado um tanto quanto indeciso. Hoje, quinta-feira, nós estamos a quase 72 horas das eleições, e isso é importante. Eu gosto das pesquisas eleitorais, sim. Eu gosto porque ela faz gerar uma tendência. Agora, essa questão da pesquisa da Datafolha, infelizmente, ela tem duas questões muito, muito graves. Ela tem a questão da censura e ela tem a questão da violação da liberdade de imprensa. Então, ela censura dados e ela viola a questão da liberdade da imprensa fazer a divulgação. Vejam, eu não gosto muito de me referir a dados, notícias estatísticas, mas vamos voltar à eleição norte-americana na semana passada. Vejam como a imprensa ela é altamente, ela tem uma credibilidade gigantesca nos Estados Unidos, que lá não tem justiça eleitoral, e quem acaba proclamando o candidato são os órgãos de imprensa através da apuração que a imprensa faz. E a partir do momento em que a imprensa declara, o candidato vencedor reconhece a vitória e o perdedor, regra geral, salvo esse ano, né? Dessa vez, ele acolhe a sua derrota e se dirige ao vencedor. Então, isso é muito importante. No caso dessa pesquisa do Datafolha, se tentou obscurecer uma tendência da pesquisa, uma tendência eleitoral, buscando filigranas, que não é o caso da apuração. O que se busca nas pesquisas eleitorais aqui no Brasil, você não está fazendo uma pesquisa estratificada, você não precisa dividir a pesquisa em estratos, seja de renda, seja de educação, de raça, seja lá do que for. O que se busca fazer é quem vai votar em quem. Acabou. É só isso. Não importa se seja da classe econômica A, B, C ou D, do nível de educação de ensino fundamental a pós-graduado, seja a etnia qual ela, de índio, passando por preto, por branco, por oriental. O que quer saber é o que o povo vai votar. Se você está querendo esconder dados, você está querendo deixar de que o povo tome conhecimento de um dado e que esse dado possa influenciá-lo. Você quer deixar a pessoa no apagão, parecendo o que está acontecendo lá no Amapá. Doutor Youssef, você acha que uma atitude como essa, de uma das campanhas, um dos candidatos tentar impedir a divulgação de uma pesquisa, isso pode influenciar o eleitor de alguma maneira? A pesquisa acabou sendo divulgada, mas pode ser que tenha aquele eleitor que já fique com o pé atrás em relação à pesquisa. Olha, ele não queria, a campanha não queria. E aí, essa confusão, né, isso pode jogar uma cortina de fumaça e atrapalhar um pouco a visão do eleitor? Olha, Mário, eu acho que com certeza influencia. Na verdade, eu partilho em boa parte da opinião do doutor Arual. Eu acho que essa medida, ela não deveria, a pesquisa não deveria ser obstaculizada por censura, ou seja, deve ser aí a primazia da liberdade da expressão. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, eu acho que isso acaba, bom, até na medida que a pesquisa é liberada, acaba prejudicando, né, o candidato que enfim, tentou bloqueá-la para começo de conversa. E, independentemente dos fundamentos do candidato, eu acho que a pesquisa, ela... como que eu posso dizer? Bom, primeiro que ela tem que ser divulgada, mas eu acho também que, não sei, não vejo motivo para ela não ser divulgada, até porque parece que ela sempre respeitou os mesmos padrões de divulgação.
Não é São mesmo? padrões consagrados de todas as pesquisas de sempre e que são usadas por todos os institutos, os grandes institutos. Pois é, independente dos fundamentos do candidato, eu acho que fica um pouco aparente, pelo menos uma intenção de obstaculizar aí pesquisas padrões, né, que vêm se repetindo os mesmos padrões, inclusive, aparentemente. Eu sempre gosto de olhar casos que são um pouco mais conturbados, que aparecem na mídia. Eu gosto de olhar o processo, geralmente. Fiz isso para alguns casos recentes aí, mas esse eu não tive ainda a oportunidade de ver. Do que eu consegui pesquisar sobre, assim, a pesquisa parece respeitar a lei, não há maiores motivos para censura, inclusive, aparentemente foi até liberada, né? E eu acho que, enfim, acaba prejudicando, no fim das contas, o candidato, mesmo que ele tivesse bem fundamentado aí a sua demanda judicial. Doutora Ana Paula, sua avaliação sobre esse episódio. Você gosta de pesquisa eleitoral? Você dá atenção para ver como é que as coisas estão? Isso ajuda até na escolha do seu voto? Eu gosto de pesquisa eleitoral. Eu acho que, na verdade, ajuda principalmente aqueles que ainda não se decidiram, né? Então, aqueles que não se decidiram, por meio da pesquisa eleitoral, têm um voto decisivo nas eleições. Além disso, essa censura também, ela viola, além do direito de imprensa, também os direitos fundamentais de acesso à informação. Então, os eleitores têm direito à informação que é produzida pelo Datafolha, que é produzida pela pesquisa. Mas a gente também sabe que as pesquisas eleitorais vêm sofrendo um ataque há alguns anos, né? E acaba fazendo... Esses ataques acabam criando descredibilizando toda a metodologia e coloca o Estado Democrático de Direito em xeque. Então, ataca diretamente a democracia quando a gente ataca essas pesquisas. Doutor Gonzalo, sua avaliação, por favor. Eu acho que existem diferentes maneiras de manifestação da ignorância. Essa é só mais uma delas. Deve ser conspurcada, sempre. Ponto. O senhor usa a pesquisa eleitoral para a decisão do seu voto? Acha importante? Veja, eu não uso para a decisão do meu voto. Eu costumo votar baseado em outras condições. Certo. Mas é mais um dado que o ambiente nos oferece. Eu acho que deve ser utilizado inteligentemente. E que o episódio sirva até para o aperfeiçoamento dos métodos, para que os retratos sejam sempre cada vez mais fiéis e que no final, né, quando saem os resultados das urnas, a gente olhe para a pesquisa e fale, olha, era realmente isso. Né? Mas essa é a função da pesquisa. A pesquisa não é uma bola de cristal que diz o que vai acontecer. É uma suposição do que vai acontecer. A gente tem que entender isso. Né? E é um retrato daquele momento que pode ser transformado. Nós estamos, por exemplo, neste momento na eleição em São Paulo, próximo de ter um acontecimento que faz tempo que não acontece, desde o tempo do Maluf e Erundina lá atrás. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer. E quando a gente tem um elemento a mais num processo eleitoral, que é a questão da pandemia. Uma coisa é a intenção de voto, e a pessoa pode responder para a pesquisa, minha intenção é essa. Outra coisa é aquela intenção de voto se consolidar na urna, porque a pessoa pode não ir, porque ela pode, de repente, ter Covid, de repente ter entrado em contato com alguém que está com a Covid, e aí começa a mudar todo o cenário que foi desenhado pela pesquisa. É verdade, e temos que tomar muito cuidado com a Covid, temos que ser muito cuidadosos e usar máscara, manter o distanciamento social, e se tiver com algum sintoma de gripe, febre, qualquer coisa assim, fique em casa e depois justifica o voto, não tem nenhum problema. Agora, estando bem, mantendo todos os padrões que foram estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, vamos votar, vamos exercer o nosso dever e obrigação. Né? Bom, mais um assunto aqui para a nossa análise, nesta edição do programa Gente que Fala de quinta-feira, sempre em parceria com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Senadores e deputados da comissão mista que acompanha ações relacionadas à pandemia da Covid-19 convidaram os diretores da Anvisa, o Antônio Barra Torres, e também do Instituto Butantan, Dimas Covas, para prestarem esclarecimentos sobre a suspensão dos estudos clínicos da vacina Coronavac. A Anvisa determinou na segunda noite a interrupção do estudo da vacina, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, com o Instituto Butantan, após o registro de um evento adverso grave. E no dia seguinte, após o esclarecimento de tratar-se do suicídio de um voluntário
e também da grande pressão da opinião pública, o estudo voltou a ser liberado. Professor Versina, o doutor Barra Torres e o doutor Dimas Covas foram convidados, né? Eles não foram convocados, portanto, eles não têm a obrigatoriedade de ir até a comissão. De qualquer maneira, convidados ou convocados, o que eles teriam para dizer lá, diferente daquilo que a gente já soube, que a gente já tem informações até agora? Primeiro, temos que desenhar esse cenário, né? Vamos imaginar o cenário seguinte. Nós estamos fazendo o teste de um medicamento que é usado em pessoas sadias. Então, um medicamento que eu dou para pessoas sadias não pode provocar doença. Então, temos que tomar muito cuidado. A função desse procedimento é garantir a segurança desse medicamento. No meio do teste, morreu uma pessoa. Como já tinha morrido no outro teste também. Verdade. Só que este teste aqui teve um problema. A morte tem polícia no meio. Quando a polícia entra, o que acontece? As coisas param, porque a polícia tem uma outra velocidade. Não é a velocidade da saúde. A polícia vai mais devagar, tem que fazer autópsia, tem que fazer o toxicológico. Do que morreu o paciente? Nós estamos falando de uma vacina. Do que morreu o paciente? Olha, eu acho que ele morreu de overdose. Mas foi intencional ou não? Qual foi o produto que ele usou? Se ele usou o produto, eu tenho que ter o toxicológico. O toxicológico não ficou pronto ainda. Olha, tudo indica que ele enfiou nos braços o que tinha na seringa, e o que tinha na seringa é o que tinha nas ampolas. Para a polícia, tem que comprovar. Para nós da saúde, a evidência basta? Então, ponha esse cenário aí, e agora o Butantan liga para 2 órgãos diferentes, que é a CONEP, subordinada ao Conselho Nacional de Saúde, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, e para a Anvisa e fala: morreu um cara. Falou assim. A CONEP falou: morreu do quê? Porque a Anvisa, o Butantan não disse qual foi a causa da morte. Falou: morreu um cara que estava na pesquisa. Aí, a CONEP resolve perguntar para o Butantan, liga para o Butantan e fala: morreu do quê? Aí fazem uma reunião, esclarecem e tal. A CONEP falou: legal, acho que não tem a ver uma coisa com a outra, segue o barco. A Anvisa está desde o mês passado, quando o Butantan fez um pedido para liberação de um pedido de importação de matéria-prima, a relação entre os dois está estremecida, porque pediu para liberar a matéria-prima, a Anvisa falou: olha, dia 5 de novembro nós temos uma reunião de praxe. Vocês não podem adiantar essa reunião de praxe? Nós somos mais importantes. É um negócio meio assim. Né? Aí, quando o Butantan manda informação pouca para a Anvisa, o que a Anvisa fez? Aos inimigos, a lei. Solicito explicações por papel. O que a CONEP resolveu pelo telefone, o Butantan, a Anvisa resolveu usar o canal procedimental. Está errado. Quem assistiu às entrevistas coletivas dos 2 dirigentes, do Almirante e do Butantan, sabe que nenhum dos 2 estava com disposição boa. Uma disposição sanguínea. Aquilo fermentou. Agora está errado. Nas primeiras horas daquela manhã de terça-feira, né, o diretor Dimas Covas, o diretor do Butantan, veio a público dizendo que a vacina, a morte daquele voluntário não se relacionava com a vacina. Mas ele também não disse o que era. Mas dava a entender que ele já sabia. Agora, vir a público é igual a comunicar um órgão que é responsável por garantir a segurança da vacina, que é a Anvisa?
Nós estamos num país um pouquinho civilizado. Não é muito, mas é um pouquinho civilizado. Tem canais adequados para fazer comunicação. E o que nós estamos vendo nesse negócio? Um governador que quer ser presidente e um presidente que quer se reeleger. É disso que nós estamos falando. Nós politizamos isso. Vamos jogar claro. E aí, de repente, 2 órgãos técnicos que têm que responder pelo aparecimento de uma vacina que poderá salvar milhares de vidas no país, estão brigando desse jeito. É uma vergonha. Eu espero que as instituições, Anvisa e Butantan, Butantan centenário e Anvisa, uma instituição que hoje é respeitada no mundo inteiro, se safem dessa briga entre um governador e o presidente. E vai acabar essa briga na sua expectativa? Eu espero que o Senado, agora que o presidente Bolsonaro... Eu espero que essa convocação sirva para pôr os pingos nos is. É um convite, mas vai ser, eles vão ir. E eu espero que eles ponham os pingos nos is. E que acabem com isso e ponham na frente deles a saúde do povo brasileiro. Então, está respondido. Quer dizer, o que eles têm a dizer realmente, né, de diferente daquilo que a gente já saiba, é colocar os pingos nos is, como o senhor destacou. Né? Sua avaliação, procurador Arual, o senhor acha que acaba essa briga agora? Eu ponho um ponto final. O presidente Bolsonaro veio dizendo que tinha ganho mais esse episódio. Acabou? Ou a gente vai ter mais briga pela frente? Não se expecta. E ainda chamou a gente de marica. Olha, Mauro, eu vou dizer uma coisa. Quando eu comecei na nossa abertura, que eu falei que hoje era uma semana que acho que nós teríamos extremamente espinhosos a tratar aqui hoje no programa, ele vem daí. O professor Gonçalo acabou de falar agora, também fomos chamados de maricas. Daqui a pouco nós vamos falar que nós temos porva, né? Que não é nem pólvora, é porva. Eu recebi hoje uma imagem aí dessas coisas da internet, e aí aparecem aí as potências bélicas fazendo exercícios militares, então aparece o lançamento de um foguete, de um porta-aviões norte-americano, de uma ogiva nuclear no Irã, aí depois 2 cabos e um soldado soltando um ubuzinho desse tamanho, 1, 2, 3, e aí sai todo mundo correndo, o negócio vai, e cai assim, era a nossa porva, né? Eu acho que não vai acabar, porque é muita garganta e pouca ação. Essa é a verdade. E nós estamos no meio dessa disputa, como o professor Gonçalo falou. São milhares de vidas que estão no meio dessa disputa política enojante. Queiram, gostem, ou seja lá, façam o juízo que falar. Eu acho que hoje a pessoa que está usando de melhor senso de crítica e um pouco de juízo na cabeça é o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. A notícia, a manifestação que ele, pelo menos, tuitou aí nos últimos 2 dias, é o que eu vejo um pouquinho mais de juízo. E se o parlamento chamar essas pessoas à responsabilidade, como o professor Gonçalo acabou de falar, colocar os pingos nos is, acho que é a hora do parlamento, que representa o povo, é hora do povo chegar e falar, e botar essas crianças no meio na diretoria e falar, molecada, vamos sentar aí, nós parlamentares, nós que representamos o povo, e vocês que foram eleitos por ele, nós vamos botar vocês no lugar certo e dar um castigo e puxar as devidas orelhas. Porque é a vez do parlamento representando o povo, o Senado representando a federação e os deputados representando o povo de si, botar por cada um no seu devido lugar e acabar com essa palhaçada. Porque, na realidade, todo mundo saiu dizendo aí que vidas negras importam, a vida do povo brasileiro importa, está na mão dessa gente que não tem um pingo e um senso de responsabilidade. É uma total falta de responsabilidade do senhor presidente da República e, aqui no caso dessa questão da vacina, do senhor governador do Estado. Sabe? Total falta de responsabilidade com vidas humanas e com o povo de São Paulo, com o povo do Brasil. Então, um pouco mais. Vai ser chamado e ele vai ter que assumir a sua responsabilidade. Parece que o presidente da Câmara está querendo, está demonstrando que ele tem
talvez a nossa última reserva de esperança está lá. Uhum. Um pouco mais do olhar do professor Gonzalo. Professor, a Rússia anunciou essa semana a eficácia da sua vacina em 92%. O que a gente pode esperar dessa vacina até a chegada final dos testes da última fase? Enquanto não for publicado nada, não se espera nada de vacina nenhuma. Não foi publicado, não está submetido à crítica dos pares. Ou se publica e se transforma isso em uma realidade, ou não fica jogando com o mercado como a vacina russa está jogando. Quem está dando essa notícia não é nem o Gamaleya, é o instituto é o cara que está financiando essas pesquisas, que não é nem o governo russo. Então, não tem credibilidade nenhuma. 12h39, você no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, em parceria com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O número de religiosos na disputa por um cargo nas eleições municipais cresceu de 7.819 em 2016 para 10.013 neste ano, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral. Os partidos que mais puxam essas candidaturas são o Republicanos, que é ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, com 733 candidatos, e também o Partido Social Cristão, o PSC, com 667 candidatos. Doutor Youssef, qual que é o impacto social dessas candidaturas, das pautas dessas candidaturas? Olha, Mauro, eu verifiquei esses dados, estudei um pouco a respeito, eu acho um pouco alarmante, né, o fato de você ter aí um aumento de conexão entre a religião e a política. Isso, como todo mundo sabe, na história já foi a mesma coisa, né, de certa forma. Eu acho essa uma situação que tem que ficar de olho, né? Foi um crescimento, de fato, bem considerável, né, de cerca de 7 mil para agora 2 mil, para 10 mil, se eu não me engano. Os dados até mesmo que você apontou, 10.013 candidatos. Eu acho que, bom, são basicamente essas considerações, porque, assim, eles utilizam da influência, de influência religiosa para que algo que deveria ser um pouco mais pensado, talvez, pela lógica, não é mesmo? Ficam essas considerações por enquanto. Eu tenho Sim. considerações, mas que são um pouco mais polêmicas. Tá bem. Doutora Ana Paula, candidaturas religiosas trazem mais ganhos políticos pontuais nesse aspecto da religião de cada um deles, ou dá para trazer resultados mais gerais? Bom, toda vez que tem essa questão de envolver a política com a religião, eu sempre lembro do caso da criança aqui em Araçatuba, que ela foi denunciada a mãe dessa criança foi denunciada pela avó paterna, que a avó da menina é evangélica, de que a menina estaria sendo vítima de maus tratos e abusos sexuais por estar participando da iniciação na religião do Candomblé. O que fez essa mãe perder essa guarda foi que o conselheiro tutelar era evangélico. Então, ele trouxe para o direito dessa menina, para o direito dessa criança e dessa família, a visão religiosa dele. Ele não viu os direitos fundamentais dessa criança, ele não viu o direito fundamental de escolha pela religião dessa criança, e ingressou com uma ação no Ministério Público na Vara da Infância, acusando a mãe de abuso sexual e de maus tratos, simplesmente porque essa criança estaria sendo iniciada na religião. Se isso aconteceu num órgão, e a mãe perdeu a guarda, né? Mas se isso aconteceu num órgão, digamos, pequeno, como o Conselho Tutelar de uma cidade, o que a gente pode esperar de pessoas religiosas em órgãos maiores, no Senado ou na Câmara dos Deputados? E com isso a gente já tem também alguns apontamentos do que pode acontecer, que é com a ministra Damares, onde ela coloca sempre a religião em pauta, tanto para falar sobre o direito das mulheres, quanto para falar dos direitos das crianças, como foi o caso da menina de 10 anos que precisou fazer o aborto legal. Então, o Estado é laico, e quando a gente fala de um Estado laico, a gente não pensa em excluir as religiões, mas a gente quer abordar todas as religiões, mas
não dentro da política. Dentro da política, a gente tem outros parâmetros para avaliar situações, para criar leis e ações populares, mas, infelizmente, eles trazem sempre a influência religiosa para a atuação deles, e isso, por diversas e diversas vezes, ataca os direitos fundamentais de algum grupo minoritário. Procurador Arual, a gente tem que observar também, porque eu destaquei aqui, esses números se referem a dois partidos da direita, né, o PSC e o Republicanos, mas também há um crescimento de candidatos religiosos na esquerda. Isso faz com que as pautas venham mais para o centro, enfim, que os interesses gerais sejam mais observados do que interesses pontuais? Olha, Mauro, a questão, como a Ana Paula bem ponderou, nós temos que trabalhar com a laicidade do Estado. Isso é ponto fundamental. Se nós pegarmos historicamente a questão dos partidos políticos, nós vamos voltar lá nos anos de 1950, 1960, nós tínhamos uma grande força na então democracia cristã. E foi uma das grandes forças que foi o grande entrave para o desenvolvimento do direito brasileiro, que era a democracia cristã, que era contrária à questão do divórcio. O divórcio ele conseguiu ser trazido para o direito brasileiro somente em 1977. Ou seja, foram quase 30 anos de luta para você conseguir a dissolução do casamento civil com a questão do divórcio. Por quê? Porque a igreja, naquela época, nós não tínhamos as tendências pentecostais que hoje nós temos. Então, vejam, hoje, quando se pensar, porque as tendências religiosas, todo mundo vira os seus olhares para as igrejas pentecostais, os evangélicos de um modo geral. Mas nós vamos pensar, se a gente voltar lá para trás, a própria Igreja Católica trouxe pautas de muitos entraves com relação a isso. E vamos começar com o divórcio, depois vamos passar pela questão do aborto, que aí se unem não só os católicos de extrema direita, mas também as igrejas pentecostais. A questão das pautas também, indo para a questão da esquerda, nós vamos encontrar, principalmente nas periferias, é muito interessante, as pautas evangélicas, elas têm uma pauta de esquerda, hoje, principalmente na periferia, porque as igrejas pentecostais elas estão tomando o lugar da Igreja Católica na esquerda. E nas periferias. O que nós temos que trazer isso é buscar um meio termo, e é isso que é difícil, dentro de uma postura de quebrar esses vínculos de religiosidade extrema e buscar um equilíbrio social de pautas que sejam não só da Igreja Católica, da Igreja evangélica de modo geral, ou das tradições de outras religiões, mas que busquem o bem comum. Agora, é difícil quando você chega, por exemplo, escuta, vamos voltar na figura do nosso presidente e dizer que o próximo ministro vai ser um ministro do Supremo, um evangélico nem sei qual a expressão que ele usa, de entortar santo, sei lá, de extrema radicalidade. É complicado. Eu acho que o duro é que você você tirar dos partidos políticos, das candidaturas, o fanatismo. Você tem que ter, você pode até ter pauta religiosa, você pode ter até um certo, mas o Brasil ele sempre foi um país que isso na tradição, e nós vamos buscar isso na tradição do final, um país do sincretismo religioso. Se você levar o sincretismo religioso para dentro do Congresso Nacional, as pautas religiosas elas podem se traduzir num benefício. Mas se você radicalizar, e a tendência dos partidos políticos de religiosos, e seguindo a lição do mestre,
aí a coisa nós vamos travar muita coisa e será um desserviço. O senhor destacou, procurador Arual, essa aproximação da igreja evangélica do eleitor mais vulnerável, mais pobre, das periferias, que é o campo básico do trabalho da esquerda, só que a direita vem com outro pensamento, vem com a teoria da prosperidade, vem com uma outra conversa, né? O que é que muda no cenário nessa aproximação dos evangélicos na periferia, trazendo no discurso político a teoria da prosperidade? Pois é. A periferia, ela sempre trabalhou, ela sempre teve uma influência da Igreja Católica. Isso começa, notadamente na periferia aqui da cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, ela começa bem lá atrás, quando a Igreja Católica ela estava afiliada ao movimento sindical, isso no final dos anos 70, anos 80, com as chamadas comunidades eclesiais de base. As comunidades eclesiais de base, elas se juntaram ao movimento sindical, e isso daí fez nascer uma grande força da esquerda e da esquerda religiosa. Nascem aí líderes como Santos Dias da Silva, Frei Beto e toda essa turma da esquerda e do movimento sindical que fez crescer. Só que isso foi perdendo espaço, e esse espaço foi sendo preenchido pela igreja pentecostal, que fala da prosperidade, mas não fala com ações. Então, é a questão do dizimismo, mas, por outro lado, ela não ocupa um espaço de trabalho. A gente encontra na periferia muita igreja pentecostal que faz a pregação, mas não faz a ação. E é esse espaço de ação que tá meio vazio. Quem preenche esse espaço é quem vai levar. Você vai ter que preencher com ação, não só com palavra ou com pregação. Muito bem, eu falei aqui erradamente teoria da prosperidade, teologia da prosperidade, evidentemente. Né? Muito bem, seguindo aqui para mais um tema, professor Versina, vamos falar aqui sobre o Partido Verde, que pediu ao Supremo Tribunal Federal que abra inquérito para investigar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pelo uso retardante químico contra incêndios que leva à paralisação do consumo de água. E essa substância foi usada por ordens do ministro no combate às chamas na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, no mês de outubro, apesar da nota técnica do IBAMA, que apontava ressalvas sobre os efeitos na região. O IBAMA é taxativo em recomendar a suspensão do consumo de água, pesca, caça e consumo de frutas e vegetais na região, exposta ao produto químico por pelo menos ou por ao menos 40 dias. Quais são os efeitos sobre a saúde pública desse tipo de uso, dessa substância, desse retardante químico contra incêndios? Essa substância, ela pode ser um agente cancerígeno e teratogênico. É óbvio que se houver a manifestação do IBAMA sobre a utilização no meio ambiente, ela não deveria ter sido utilizada. O Ministério do Meio Ambiente está ignorando a existência dos técnicos do IBAMA, que são pessoas que estão lá há anos e acumulam um conhecimento e uma sabedoria sobre como manejar o meio ambiente. Mas hoje o governo está mais preocupado em garantir a capacidade de destruição do meio ambiente que os agentes do poder rural, aí, os ruralistas, de uma forma geral, os criadores de gado, os plantadores de monocultura. É lógico que isso é importante para a economia brasileira, mas é possível ter a economia convivendo com algum tipo de respeito ao meio ambiente. Então, a forma de aumentar a quantidade de pasto, que é pondo fogo na selva, a destruição do meio ambiente pelos madeireiros, pelos mineiros de fim de semana aí, que saem atrás de ouro, de qualquer coisa, e destroem o meio ambiente, invadem áreas onde moram índios, levam doença para esses índios, enfim. Esse tem sido o padrão de ação do Ministério, né? Inclusive também do ponto de vista de agrotóxicos. Eu acho que não dá para negar a importância do agrotóxico
para produzir alimento no mundo. Eu sou a favor das culturas orgânicas, mas não tem jeito, nós precisamos dos agrotóxicos, precisamos da biotecnologia. Agora, o que não dá é para ter esse uso desabusado. E aí, então, por exemplo, um agrotóxico foi banido no mundo inteiro. Ah, não, mas nós temos muito estoque dele ainda, vamos usar até o fim. Não, foi banido. Era setembro a data fatal para usar esse prático não sei o quê aí. Tinha que terminar, acabou. Agora, esse governo é um total desrespeito ao meio ambiente e cada dia mais nós temos mais um exemplo. O uso desse retardante de fogo foi mais uma das múltiplas agressões ao meio ambiente. Esse mesmo cara tentou entregar áreas de mangue fundamentais para a manutenção da vida marítima, para a exploração imobiliária. Então, olha, é duro comentar sempre a mesma coisa, falar da mesma coisa, e parece que isso não gruda, né? Essas coisas, essas pautas estão se repetindo, e a sociedade não se dá conta disso. É uma vergonha. 12h55, vamos avançar aqui no nosso próximo tema. Você acompanha o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, em parceria com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Às vésperas do Dia da Consciência Negra, que já está chegando, né, minha gente? Dia 20 de novembro, o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, assinou portaria que define as diretrizes para a seleção e publicação no site do órgão de nomes e biografias das personalidades notáveis negras que historicamente contribuíram para a formação e desenvolvimento dos valores culturais, sociais e econômicos no Brasil ou no mundo. O texto entra em vigor no dia 1º de dezembro, mas já se sabe que serão excluídos os nomes de Gilberto Gil, Elza Soares, Marina Silva e Milton Nascimento, entre outros. Doutora Ana Paula, mais uma polêmica aí do presidente da Fundação. Como é que você avalia? Mais uma polêmica dele para a lista, né? Sim. Cada dia. Desculpa. Aparentemente, os nomes que ele quer excluir da lista são também nomes que atuaram pela política pelo lado da esquerda, né? Então, tem bem um enviesamento político dele. E também, ele, como uma pessoa já que se manifestou e é tido como racista, querer tipificar quem é negro ou quem não é negro, e principalmente dentro do Brasil, que existe um colorismo gigantesco. E lembrando também que ele chamou o movimento negro da escória maldita, né? E o objetivo dele é desmoralizar algumas pessoas e incluir pessoas na lista que às vezes provavelmente não estaria ali. Inclusive, ele tem agora, nessa nova portaria, ele quer incluir pessoas estrangeiras. Aí, então, fica o medo, se ele vai excluir todos os brasileiros que foram realmente importantes para a nossa luta e vai começar a incluir estrangeiros como o Morgan Freeman, que acha que não existe consciência negra e sim consciência humana. Então, é mais um ato dele extremamente perigoso para a cultura negra. Eu falei aqui da polêmica, mais uma polêmica, né, do presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo. Aqui vamos destacar, né? Ele disse que sai da lista o nome de Marina Silva, do Rede, e disse que ela não tem contribuição, né, para a sociedade. E ela reagiu dizendo que quem julga o valor da contribuição de uma pessoa à sociedade é a própria sociedade e a sabedoria da história. Qual que é a sua avaliação, doutora? Sim, primeiro que ele o Sérgio Camargo, sinceramente, eu não acho que ele tenha ele fugiu de algumas aulas de história, então ele tem um desrespeito muito grande pela história, principalmente quando se fala da história do movimento negro e das pessoas negras no Brasil. Eu concordo com a Marina de afastar o nome dela e afastar o nome de qualquer outra pessoa precisa ser algo feito ou pela sociedade ou por um colegiado mais unânime que não tenha o sentido político que ele tem tão enraizado, que é racista. Então, ela, gostando dela ou não da política, a Marina Silva ela tem um papel muito importante com relação a diversas lutas no Brasil, inclusive da população negra.
Procurador Arual, sua avaliação sobre esse episódio. Olha, Mauro, eu vou dizer uma coisa. O senhor Sérgio Camargo, ele já deveria estar fora da Fundação Palmares há muito tempo. O Ministério Público Federal já tentou a sua retirada da presidência da Fundação e parece que não obteve êxito, mas eu acho que deveria, mais uma vez, fazer uma investida. E agora até com relação a crime contra a honra. Segundo a publicação do Twitter, que até está aqui na reportagem que nos serve como guia para o nosso debate, ele vem... Eu até grifei algumas expressões da manifestação dele no Twitter que caberia um pedido de explicações, no mínimo. Ele diz que ele quer moralizar a lista. Quer dizer, a lista é imoral? E por que ela é imoral? Segundo, ele quer excluir pessoas e incluir pessoas em razão de mérito, e nobreza de caráter. As pessoas que lá estão na lista... Não tem caráter? Nobreza de caráter e não tem caráter? O que ele quer dizer com isso? E depois, eu não vou fazer juízo de valor das pessoas que ele quer pôr e tirar, mas ele faz, numa das suas publicações, a inclusão, e aqui eu vou relacionar e fazer eu, sim, um juízo de valor. Ele quer relacionar, dentre as pessoas que ele quer colocar, o humorista Mussum, com todo respeito à memória dele, mas até desde que eu me conheça por gente, talvez a dita pessoa foi uma das pessoas que mais fez o humor preconceituoso em relação aos negros que eu conheci durante toda a minha existência, e isso vai figurar numa lista. Eu acho que esse senhor está, para dizer o mínimo, equivocado, mas, vamos e venhamos, ele nada mais é do que o porta-voz do pensamento desse nosso governo trágico que a gente tem, que nós temos. Acho que é só isso que eu tenho para falar. Pessoal, pergunta... Fala, doutora. O Mussum é de 1941, ele morreu em 1944, eu sou de 93, então tudo que eu assisti dele, são bem antigas. O Sérgio Camargo, ele diz claramente que ele é contra o politicamente correto. E as piadas, o humor do Mussum na época é exatamente isso, totalmente contra o que a gente luta hoje em dia, que é fazer dele mesmo. Não é que ele era humorista, eu particularmente não vejo que ele era humorista, eu vejo que ele era humor, ele era a piada. Ele como negro, a sua figura como negro, sendo criminalizada e sofrendo diversos racismos durante os programas, que tinha graça na época, porque justamente pela ideia do Sérgio Camargo de afastar o culturalmente correto, o politicamente correto. E ele vai trazer pessoas negras que também eram contra esse politicamente correto e que fomentaram o racismo estrutural na nossa sociedade, Essas piadas que as pessoas têm contra as pessoas negras, contra a política, contra a história dos negros, que viraram piadas, mas que violam os nossos direitos e violam toda uma trajetória histórica, mas que tanto por pessoas como Mussum, como Morgan Freeman, acabam se tornando naturais. E se você questiona isso, você é o politicamente correto e o errado de toda a situação. Pessoal, perguntas da nossa audiência chegando por aqui. Doutor Youssef, eu começo com você. O seu Jaime do Jardim Bonfilholi, todos os dias com a gente, pergunta a sua posição sobre o depoimento por videoconferência. O fator presencial é mais eficiente para uma boa análise do juiz? Qual é a sua opinião? Pergunta o seu Jaime do Jardim Bonfilholi. Depoimento em que situação? Se o depoimento por videoconferência é eficiente ou é importante que o depoente esteja na presença do juiz? Esse aqui agora? Não. Eu achei a experiência maravilhosa aqui, eu achei que a comunicação foi muito boa, mas eu sempre prefiro reuniões presenciais, claro que em função do Covid, mais do que justificado a videoconferência. Eu achei que tudo se passou muito bem. Eu acho essa coisa, eu prefiro estar em contato direto com as pessoas,
observar o que elas falam, como elas falam, às vezes até para introduzir uma ideia no meio, às vezes fica muito mais fácil quando é presencial, mas achei muito boa a experiência por videoconferência. Doutora Ana Paula, Graziela Borova, ou Boroa, eu não sei, me desculpe aqui a pronúncia, se não estiver correto, ela está com a gente no Facebook. Ela diz o seguinte: todas as notícias de hoje mostram órgãos de governo usando todo o seu tempo para prejudicar, sabotar ou ofender os próprios brasileiros. Isso é um propósito do Estado? Loucura? Ou só uma cortina de fumaça? Pergunta a Graziela Borova ou Boroa. É uma proposta de Estado, né? O Bolsonaro não foi eleito prometendo emprego, educação, melhoria na vida social das pessoas. Foi realmente prometendo o que ele está fazendo atualmente. Então, é uma proposta de Estado, e principalmente porque, com relação à vacina do coronavírus, ele disse ganhei, né? E de quem que ele ganhou? Foi do João Dória ou foi de toda a população, que a cada dia aumenta ainda mais o número de pessoas mortas pelo Covid? Então, não acho que seja uma cortina de fumaça, e sim um programa desse governo. O que eu acho que seria, de vez em quando, uma cortina de fumaça, e espero, é alguns posicionamentos dele, como chamar o brasileiro de marica. Ele chamou o brasileiro de marica no mesmo dia que o filho dele também foi indiciado. Isso pode ser que seja uma cortina de fumaça, mas toda essa política para prejudicar o povo brasileiro, ele foi eleito justamente com esse discurso. O que se diz de diversionismo, você cria um fato para encobrir outro. Exatamente. Até porque o Bolsonaro ele precisa do foco da mídia, para que a mídia não foque em outras questões, que são as apurações criminosas de âmbito criminal contra os filhos dele. Então, ele sempre joga uma polêmica para que a gente esqueça que está tendo uma investigação, que o filho dele está sendo apontado também no caso da Marielle Franco. Então, ele vem chamando toda a sociedade de marica. Silvana Soares pergunta, professor Vecina, ela está com a gente no YouTube, no nosso canal no YouTube, sua opinião quando essa assustadora segunda onda de Covid chegará aqui? Ela pergunta, quando essa assustadora segunda onda de Covid chegará aqui? É a Silvana Soares, professor Vecina. Nós temos que levar em conta que a primeira onda ainda não acabou. Então, primeiro tem que acabar a primeira onda, para depois a gente falar em segunda onda. Então, o que pode acontecer é um recrudescimento da primeira onda. Pode acontecer, pode acontecer. Por que acontecerá? Porque você está na rua. Então, quem tá na rua está encontrando o bicho. Encontra o bicho, volta para casa e leva o bicho para casa. E aí, quem está lá em casa pega a doença. E quem está lá em casa é o velho, é o que é portador de comorbidade. E ele tem grande chance de morrer. Então, os jovens fortes, atléticos, sadios, estão na rua, fazendo festa, indo em festa. Então, tem que parar de fazer ajuntamento de povo, eu acho que está na hora de pensar de novo em fechar tudo, sabe? Exceto as escolas. Eu acho que nós temos que manter as escolas abertas. E nós temos que ter um compromisso de usar máscara, não tem jeito. Sem máscara é um desastre. Então, vai haver segunda onda se a gente não usar, se a gente parar de usar máscara e continuar tendo eventos de massa. Tem que parar de ter eventos de massa. Não pode abrir teatro, não pode abrir cinema. Continuamos vivendo uma epidemia que só vai acabar quando tiver vacina suficiente, e isso só vai acontecer em 2022. O senhor falou, antes da segunda onda, tem um recrudescimento da primeira. Como é que a ciência identifica o que é o recrudescimento da primeira, o que de fato já é a segunda? É o aumento do número de pessoas que são contaminadas por uma pessoa, o tal do RT. Né? No momento está em queda aqui. É aquele número próximo de 1, né? Isso. Está em queda aqui em São Paulo, mas o Paraná e Santa Catarina estão vivendo o recrudescimento da primeira onda. Alguns outros estados estão começando a ver essa coisa aparecer. Aqui em São Paulo, os dados falam uma coisa, mas os hospitais estão lotados. Os grandes hospitais estão lotados. Os grandes hospitais privados estão lotados de casos de Covid. É esse povo que foi para a festa. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Rodrigo Mendes está com a gente no Instagram. Obrigado pela audiência, Rodrigo, e pela pergunta também.
Procurador Arual, o Rodrigo quer saber por que os ataques armados contra candidatos, como os que ocorreram ontem no Rio de Janeiro, em Pernambuco e em São Vicente, aumentaram muito nesse ano. É uma coincidência ou há motivos específicos? Pergunta o Rodrigo Mendes. Olha, Rodrigo, sinceramente eu não tenho dados para informar. Eu acho que pode ser questão sazonal. Aqui em São Paulo, os dados que questão de São Vicente, há uma informação, e isso está na imprensa, que seria uma represália de uma organização criminosa em relação aos candidatos, notadamente na Baixada Santista, que é uma influência de uma organização criminosa que tenta defender algumas candidaturas, mas eu, sinceramente, dados específicos para dizer, eu prefiro acreditar em coincidência e brigas políticas locais, mas dado específico eu não tenho. Doutora Ana Paula, a Vera Lima está no Instagram com a gente. Obrigado, Vera Lima, pela audiência. A sua opinião sobre as candidaturas coletivas que não são previstas pela lei, mas que cresceram bastante nessas eleições. A gente tem uma experiência próxima da gente, aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa, existe uma bancada coletiva lá. E, de fato, são inúmeras candidaturas coletivas que estão disputando cadeiras nas câmaras municipais a partir agora do domingo, né? Qual que é a sua avaliação? O fato de não haver previsão legal, não sendo uma ofensa a toda a população, eu não vejo problemas. Da mesma forma que não há previsão legal de um habeas corpus coletivo, mas o STF fez história com isso. O mandato coletivo é bastante importante, porque a gente vê sempre um movimento em específico fazendo isso, que é um movimento em prol da cultura negra, um movimento que defende uma minoria que sempre está sendo muito atacada. Então, e essa união nasce por acreditarem que uma única pessoa sozinha não seria eleita. A Érica Maluguinho provavelmente não seria eleita se ela estivesse sozinha e não tivesse toda uma bancada para apoiar ela. Então, ela tem diversas características que no Brasil, principalmente no atual contexto político, que são abomináveis, né, no Brasil. Não que ela seja, muito pelo contrário. Mas sem essa candidatura coletiva, ela provavelmente não conseguiria. Então, a candidatura coletiva vem para dar essa oportunidade para esse movimento e para essas pessoas que também não possuem uma força eleitoral mais forte, né, principalmente em questão financeira, para que eles consigam ocupar esse espaço e fazer uma diferença para a política social das minorias. E você acha que, agora uma pergunta minha, esse vai ser um recurso mais buscado, apesar de não haver previsão em lei para isso, vai ser um recurso mais buscado pela esquerda do que pela direita, daqui para frente? Eu acredito considerando que o que acontece na Assembleia Legislativa de São Paulo é uma bancada ativista de esquerda. Sim, eu acredito que será muito mais pela esquerda do que pela direita. É muito mais fácil você conseguir unir pessoas de esquerda que defendem o mesmo ponto do que você conseguir unir pessoas de direita que concordam com todos os pontos de uma pauta. Então, a pessoa de esquerda pode concordar com metade do que o Bolsonaro, de direita pode concordar com metade do que o Bolsonaro fala, com a outra metade não. Então, é muito mais fácil a esquerda conseguir se unir com um único discurso do que a direita. Doutora Ana Paula, sua despedida em 5 segundos, nosso tempo já chegou ao final, vamos para o encerramento. Eu só queria agradecer o convite, a oportunidade, e estou disponível para qualquer dúvida que tiverem. Muito obrigada. Doutor Youssef, sua palavra final, 5 segundos. Eu queria agradecer a todos, eu achei que foi uma conversa aí muito, muito legal que teve, os assuntos foram muito interessantes. Obrigado aí a todo mundo. Procurador Arual, sua palavra final, 5 segundos. Bem, para mim é um prazer muito grande sempre estar aqui e dividir o espaço com pessoas tão ilustres e batalhadores de um Brasil cada vez melhor nesse mar tão revolto. Um abraço a todos. Professor Gonzalo Vecina, o senhor encerra, por favor. Eu acho que é fundamental o debate. É fundamental que todos nós estejamos sempre procurando saber o que está acontecendo e nos posicionarmos em relação ao que está acontecendo. Está de parabéns, gente que fala. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado pela presença de todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, nesta edição de quinta-feira, parceria sempre com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico
laboratorial. É o gente do MPD que fala. Na mesa de som com a gente na Rádio Trianon, o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da emissora, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, a Zenilda Salvato é a nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha é o nosso diretor-geral, e sempre do outro lado, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. 1h15 agora, a gente volta amanhã. Tchau, tchau.